Olá, tudo bem com você? Eu sou a Adriana Guimarães da Odara Holística Tarô e essa é a leitura para o mês de abril para o signo de Libra. Gostaria de lembrá-las que essa leitura é uma leitura atemporal, que significa dizer que ela pode ressoar com o seu momento presente, ser exatamente aquilo que você está vivenciando, como ela pode ser uma situação que você já passou, que já vivenciou, enfim. Eu peço que você pegue apenas aquilo que te fizer sentido e que possa te ajudar aí nos seus direcionamentos. Uma segunda coisa, se você gostar do conteúdo desse vídeo, eu peço que você dê seu like, que você compartilhe e principalmente que você se inscreva no canal para que o YouTube possa divulgar esse conteúdo, para que ele possa chegar a auxiliar mais pessoas em suas jornadas. Tudo bem? E se você tiver interesse numa leitura particular, na descrição do vídeo tem o meu link, é só entrar em contato comigo que a gente marca. Tudo bem? Então vamos lá, vamos ver qual é a energia para esse mês de abril para vocês, librianos e librianas. Então vamos lá. No primeiro momento temos a temperança, a torre e o papa. Segundo momento, o mundo, o mago e o imperador. Então vamos tentar entender quais são as mensagens que esses arcanos maiores têm para você para esse mês de abril. Vamos lá, vamos tentar entender. Bom, a primeira carta que sai aqui é a carta da temperança, né? A temperança é uma carta que fala de equilíbrio, ela fala de ponderação, ela fala de você ter os elementos para produzir um terceiro, né, a fim de resolver os seus problemas. Essa carta ela é um anjo que está encostando os pés no chão, te alertando para possíveis perigos que possam estar por vir ou que estejam aí no seu convívio. E é exatamente isso aqui, tá? Então, hoje você está no momento em que você está tendo que ter muito equilíbrio, muito discernimento, muita ponderação, porque muito provavelmente você está lidando com uma situação em que há muito revanchismo, materialismo, pessoas que, uma pessoa em especial ou pessoas, né, depende de qual realidade nós estamos nos referindo, mas a rainha de espada, ela sempre nos revela pessoas ou situações de pessoas muito materialistas, de pessoas frias, vingativas, de pessoas que de repente agem de forma escusa, né, para poder conquistar aquilo que se quer. Enfim, eu percebo que para você esse mês de abril é um mês em que você vai estar exatamente lidando com esse tipo de situação a partir de uma outra perspectiva, né? E qual é a perspectiva? O seu próprio equilíbrio, né? Justamente para você poder resgatar aquilo que você tem de melhor, justamente para dar conta, né? Aquilo que você já viveu ou vivenciou, aquilo que você tem de melhor, justamente para você se contrapor a esse tipo de pessoa ou situação, né? Então é um mês que começa te apresentando um grande desafio. E essa situação, a qual você muito provavelmente está vendo, né, de uma outra perspectiva, né, justamente com esse equilíbrio, com essa sabedoria, com essa movimentação, com muita maturidade, né, sobre o que você realmente quer ou sobre o que você realmente pensa a respeito das práticas dessas pessoas, que muito porventura você compara com situações que você já teve felicidade, amor, alegria, compreensão. Então provavelmente você está vivendo uma situação hoje que é muito oposta a alguma situação que você já viveu anteriormente. Então, muito provavelmente, em função disso,
algumas coisas vão cair por terra. Talvez a sua forma de ver determinadas pessoas e agir com essas pessoas, né? Muito provavelmente você considerava essas pessoas até então no seu mais alto nível, e muito provavelmente você vem desconstruindo isso e deixando cair talvez alguns parâmetros sobre essas pessoas, né? Porque o que você tem de parâmetro hoje são união felizes, né? Então eu acho que o que está em jogo nesse mês é justamente você olhando para você, olhando para os seus parâmetros, né? Para que você possa deixar cair pessoas ou situações que não contribuem com você, justamente por conta dessa energia, né, pesada dessa rainha, né, que traz essa energia, né, que não contribui com você. Justamente por quê? Porque você está em busca de uniões verdadeiras, felizes, de pessoas que agem com honestidade, que agem pelo coração, né? Porque eu acho que é esse o seu parâmetro, né? Porque o 6 de copas, que veio aqui acompanhado da rainha de espadas, fala justamente disso, né? De nostalgia, de lembrar de que há caminhos, que há possibilidades. Então, muito provavelmente, o seu parâmetro de relacionamento com as pessoas se pauta pelo respeito, pela admiração, pelo sentimento de amor, né? De carinho, né? Que muito provavelmente isso se perdeu com a convivência com algumas pessoas que tinham outras formas de ser, talvez mais fria, provavelmente mais materialista, né? Então você está usando de todo o seu equilíbrio, né? Justamente para que você consiga deixar cair essas pessoas ou essas relações ou esses padrões de comportamento que não combinam com a sua forma de ser e agir, né? Porque você busca isso, uniões onde as pessoas têm confiança mútua, onde elas têm respeito mútuo, né? Carinho. E ao fazer esse movimento, você realmente encontra um equilíbrio, né? E você encontra uma forma de organizar a sua vida, né? Saindo desse padrão de desilusões que provavelmente você vivenciou com pessoas que tinham um parâmetro diferente do seu, né? Então eu imagino que é uma situação, pode ser uma figura masculina, uma figura feminina, mas também pode ser uma figura masculina nessa energia da rainha de espadas. Então vamos imaginar que no ambiente de trabalho, né, você começou a trabalhar, você admirava talvez a sua chefia, né? E aí com o passar do tempo você começou a perceber que os valores que ela tem, né, sobre as relações com as pessoas é muito mesquinho, muito pobre, muito medíocre, né? E talvez você tenha se decepcionado, então, né? E por isso, ao se decepcionar, você está deixando cair por terra essas máscaras, né? E buscando, né, deixar sobrar só aquilo que realmente te contribui, né? Só aquilo que realmente vale a pena, ou aquelas pessoas que valem a pena. Porque às vezes são poucas as pessoas em que a gente pode ter essa relação de confiança, de reciprocidade, né? Somente se a gente estiver falando do ambiente de trabalho, o ambiente de trabalho muitas vezes ele é um ambiente hostil, né? Então nós convivemos com muitas pessoas, mas nós não estreitamos relações com as pessoas. Muito pelo contrário, né? Muitas pessoas adotam uma postura de interesses, uma postura de valores escusos, né? Então, muito provavelmente, a situação aqui colocada é uma situação muito adversa do seu padrão. Por isso que você está tendo todo esse equilíbrio, esse discernimento, para deixar realmente que máscaras caem, que as situações
né, que não são baseadas na verdade, nos princípios da moral, mas na moral no sentido de verdade, né, de serem verdadeiros. Provavelmente você está no momento em que esse mês de abril você vai deixar essas pessoas caírem, né, mostrarem a verdadeira máscara, para que você possa, né, ficar apenas com aquelas pessoas que valem a pena, né? E dessa forma você reorganiza a sua forma de relacionar com as pessoas, né? Superando talvez as decepções que você teve, né? Essa leitura, ela também pode ser uma situação de relacionamento, né? Que você se decepciona, pode ser uma relação de família, né? Pode ser uma matriarca ali, pode ser uma pessoa do seu núcleo familiar, uma sogra, sei lá, alguém que tem essa postura e que muito provavelmente você vai fazer um corte, né? Muito provavelmente você só vai ficar com quem você realmente confia e talvez você isole essas pessoas, né? Ou essa situação. Bom, no segundo momento vem o mundo falando justamente disso, então você conclui esse momento de deixar ruir essa situação e aí você consegue inaugurar, né, um ciclo, um futuro, vamos assim dizer, né, um mundo, né, onde você vai ter como parâmetro, né, criar coisas valorosas que faz o bem, que ajude as pessoas, que são verdadeiras, porque o valete de paus, ele tem a audácia de se movimentar para o novo. E o valete e o naipe de paus, ele sempre nos fala dessa questão do nosso equilíbrio também em maturidade espiritual. Que muitas vezes quando a gente começa a ver as coisas a partir desse nível, né, onde a gente tem uma evolução espiritual, a gente consegue, né, evoluir no mundo, né, e fazer parte de um mundo onde os valores nobres são os primeiros, né, e com isso você inicia, né, uma nova, você dá início, né, acho que você movimenta, né, na verdade você dá início a essa ruptura, muito provavelmente, porque esse é o seu desafio, né? Romper com essa situação, romper com esse padrão de pessoas ou de comportamentos, né? E ficar com poucos, mas poucos que preenchem muito, né? Porque às vezes não adianta a gente estar em volta de muitas pessoas que não dizem nada pra gente, né? Que não se afinam com a gente, que não contribuem com a gente, que não tem afinidade de princípios com a gente, né? Porque a gente segue sozinho. Então, eu acho que o seu duelo é exatamente esse, né? Romper com pessoas ou situações, né, que são opostas do seu princípio, porque a temperança, ela tem um princípio muito nobre, entendeu? Ela é muito correta, ela é muito justa, ela é muito honesta, ela é muito madura, ela tem muito equilíbrio, né? E é a sua energia aqui, né? Essa sua energia se contrapondo à energia da rainha, que é uma energia pesada, que é uma energia de valores pautados justamente em valores pequenos, né? E os seus valores são valores grandes, né? Então, provavelmente, esses valores pequenos que você deixa cair, né? E esse é o grande desafio. Só que para a gente começar, a gente precisa dar o primeiro passo, ter essa iniciativa. E essa iniciativa é exatamente isso: é deixar, é concluir essa obra, né, de desconstrução, para construir um mundo onde você consiga, né, ter a audácia de novas oportunidades, de se relacionar com as pessoas de uma maneira forte, verdadeira, né, que é o que de fato nos move, né? E por fim vem o rei, o imperador. O imperador, ele tem uma força muito grande. O imperador, ele tem um poder de autoridade sobre si, sobre quem está com ele, né? E quando ele consegue conquistar o que ele queria, né? No seu caso,
deixar cair máscaras que não te representam, por exemplo, você tem um pleno domínio, né, da sua vida, e aí você adquire a paz, porque vamos falar uma coisa honesta, né? Nada mais dá paz pra gente do que a gente ser verdadeiro com a gente mesmo, né? Da gente romper com situações ou pessoas que não